Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o pastor Carlos Farias e é uma alegria imensa ter você aqui conosco em mais um dia. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2026 e nós estamos dando continuidade à nossa campanha desse mês de junho. O mês do nada me faltará, aonde todos os dias estamos aprendendo através da palavra de Deus que quando o Senhor está à frente da nossa vida, Ele cuida de cada área da nossa caminhada. E antes de continuarmos, eu quero fazer um convite bem rápido aqui para você. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, tá? Ative o sininho, porque todos os dias estamos compartilhando uma palavra de fé, de esperança e fortalecimento espiritual para você. E ontem, nós aprendemos uma verdade muito importante para a vida daqueles que querem ver resultados da parte de Deus. Aprendemos que não faltará resposta de Deus para aqueles que confiam nele. Mas hoje, dando continuidade à nossa campanha, eu quero conversar com você sobre algo que muitas das vezes precisamos enquanto estamos aguardando essas respostas, sabe? Porque sabemos que nem sempre a resposta ela chega imediatamente na nossa vida, não. Nem sempre ela chega no momento que estamos esperando ela. E durante esse período existe algo que Deus não quer que falte na sua vida. E este algo é a paz. Exatamente a paz. Porque sem paz nós não conseguimos caminhar. Sem paz a gente não consegue pensar direito. Não conseguimos esperar. Não é verdade? Sem a paz nós não conseguimos ficar firme. Nós não conseguimos permanecer firme sem a paz, porque a paz nos traz tranquilidade, ela nos traz estabilidade, segurança. A paz, ela nos dá paciência para continuar aguardando aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. E para falar sobre isso, eu quero ler com você, tá? Se você puder, no livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 6 e 7, Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja que o que a Bíblia diz aqui. Eu gostaria que você observasse bem uma coisa interessante nesse texto. Paulo não está dizendo que não teremos tempos sem dificuldades. Paulo não está dizendo que não teremos problemas, não. Paulo não está dizendo que não passaremos por luta. Em nenhum momento ele diz isso. Paulo não está dizendo que todas as respostas chegarão imediatamente. Não. Mas ele está ensinando, nos ensinando, a mim, a você, a nós, que existe uma paz que Deus derrama sobre aqueles que confiam nele. E é essa paz que você precisa conhecer. Essa paz é tão poderosa que a Bíblia diz que ela excede todo entendimento. Ou seja, ela não depende, sabe, das circunstâncias que você está vivendo. Não. Ela não depende do tamanho do problema que você está enfrentando. Ela não depende das dificuldades que estamos enfrentando. Ela depende exclusivamente da presença de Deus nas nossas vidas. E talvez você esteja hoje esperando uma resposta para a sua família, né? Ou esperando uma resposta para a área da sua saúde, uma resposta para uma porta que ainda não se abriu, para um socorro financeiro.
E sabe o que muitas das vezes é mais difícil nesse momento que estamos vivendo? Não é o problema, e sim a ansiedade que o problema produz dentro de nós. Mas Paulo nos ensina algo poderoso nessa mensagem. Em vez de alimentar a ansiedade, nós devemos apresentar nossas causas diante de Deus. E quando eu, o Senhor, nós fazemos isso, o algo extraordinário de Deus começa a acontecer na nossa vida, gente. O extraordinário de Deus começa a acontecer naquilo que está você aguardando. A paz começa a guardar o nosso coração, não é verdade? Essa paz, né, que começa a acontecer, esse algo extraordinário, que eu digo que é a paz, começa a guardar seus pensamentos. Você percebe? Você percebe que Deus nem sempre muda primeiro a situação? Você consegue perceber que muitas das vezes Ele começa mudando o nosso coração? Eu costumo dizer que primeiro Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele acalma a nossa alma, para depois nos conduzir para aquilo que Ele preparou. E isso me faz lembrar, sabe, a base desta campanha, o Salmo 23, quando Davi diz que o Senhor nos conduz para junto das águas de descanso e para os pastos verdejantes. Mas perceba uma coisa interessante, o Salmo 23 não começa falando dos pastos verdejantes, não. O Salmo 23, ele começa falando sobre o quê? Ele começa falando que o Senhor é o meu pastor. Então você veja que primeiro vem o quê? O pastor. Ou seja, aquele que guia, para depois vir o descanso. Primeiro vem a confiança, gente, em Deus, para depois vir a paz. Primeiro vem a presença de Deus, depois vem a tranquilidade, para continuar caminhando. E quando entendemos isso, percebemos que a nossa paz não está na ausência dos problemas, não. A nossa paz está na presença do pastor, que é Jesus Cristo, que é o Senhor, que é Deus, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E Jesus também falou sobre isso, lá no livro de João, tá? No capítulo 14, lá no versículo 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. Que promessa é essa, gente? Que promessa maravilhosa. Porque o mundo oferece uma paz que depende das circunstâncias. Jesus oferece uma paz que permanece dentro de nós, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. E é por isso que muitas pessoas continuam de pé, mesmo atravessando lutas difíceis. É por isso que você ainda está de pé, em meio a tantas dificuldades. Porque a presença de Deus, que vem de Jesus, está na sua vida. Não é porque tudo está perfeito, não. Porque às vezes está tudo fora do lugar. Mas é porque Deus está sustentando a sua vida, o seu coração. E eu acredito que é exatamente isso que Deus quer fazer na vida de cada pessoa hoje, na sua vida ainda mais. Talvez a resposta esteja a caminho da sua vida, mas enquanto não chega, o Senhor quer guardar o seu coração, derramando a paz dele, derramando na sua vida a paz que excede todo entendimento, toda situação. Quer guardar os seus pensamentos. Sabe o que Deus quer? Guardar a sua fé, guardar a sua esperança. Por isso que hoje, terça-feira, eu quero deixar essa palavra. Eu quero deixar essa frase
que fique guardado na sua vida. Não permita que a ansiedade ocupe o lugar da confiança, o lugar de Deus, tá bom? Não permita que o medo ocupe o lugar da fé. Continue orando, continue confiando em Deus, continue caminhando, porque assim como aprendemos ontem que não faltará resposta de Deus, hoje eu creio e declaro que não faltará paz na sua vida. A luta, ela pode até continuar por um tempo. A espera pode durar um pouco mais. Sabe disso? Mas a paz de Deus continuará sustentando você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe, tá? A sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que a sua terça-feira seja de vitórias. E amanhã estaremos juntos. Amanhã, quarta-feira, estaremos juntos para mais uma reflexão, tá? Da nossa campanha. Porque este mês de junho é o mês do nada me faltará. E eu creio que Deus continuará mostrando através da sua palavra que Ele não deixará faltar aquilo que você precisa para continuar caminhando, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. E deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião. Que Deus te abençoe.